Capítulo 31. O dia, ontem, esteve claro, sereno e gélido. Tal como tinha decidido, fui ao alto dos vendavais. A minha governanta convencera-me a levar um bilhete à sua menina, ao que eu não me escusei, pois a boa mulher nada de estranho viu no seu pedido. A porta da frente estava aberta, mas a cancela encontrava-se fechada, tal como na minha última visita. Bati e chamei por Earcha, que avistei entre os canteiros do jardim. Ele veio abrir o cadeado e entrei. Desta vez, observei-o com atenção, apesar da sua aparência boçal. É na verdade um belo rapaz, pena é que tudo faça para tirar o pior partido possível dos seus predicados. Perguntei se Mr. Eatif se encontrava em casa. Respondeu-me que não, mas que voltaria para jantar. Eram 11 horas. Anunciei a Earcha minha intenção de entrar e esperar pelo meu senhorio, e ele de imediato abandonou as ferramentas e me acompanhou, mais no papel de um cão de guarda do que de substituto do dono da casa. Entramos juntos. Catherine estava na sala, ocupada a arranjar os legumes para a refeição que se aproximava. Pareceu-me mais taciturna e menos altaneira que da primeira vez que a vira. Com o seu já habitual desrespeito pelas mais elementares regras de boa educação, mal para mim olhou, continuando o que estava a fazer sem se dignar responder, nem ao meu cumprimento de cabeça, nem aos meus bons dias. Não me parece tão amável como o Mr. D me quis fazer crer. Pensei eu. É realmente uma beldade, mas não é nenhum anjo. Earcha disse-lhe com maus modos que levasse as coisas dela para a cozinha. Leva-as tu, repontou ela, empurrando-as para longe assim que deu a tarefa por terminada. Depois, foi sentar-se num banco perto da janela, e entreteve-se a recortar figurinhas de pássaros e de outros animais nas cascas dos nabos que tinha no regaço. Aproximei-me dela, fingindo apreciar a vista do jardim, disfarçadamente sem que Areton notasse, deixei-lhe cair no colo o bilhete que me fora confiado por Mr. Dean. Ela, porém, perguntou em voz alta, sacudindo o papel para o chão. Que é isto? Uma carta de uma velha amiga sua, a governanta da granja, esclareci, aborrecido por ela ter denunciado o meu gesto generoso, e receoso de que o bilhete fosse tido como uma carta minha. Depois desta explicação, de bom grado ela teria apanhado o papel, mas Areton foi mais lesto. Apanhou-o e guardou-o no colete, dizendo que Mr. Eatif teria de o ver primeiro. Perante isto, Catherine limitou-se a desviar o rosto para o lado em silêncio e, furtivamente, tirou do bolso um lencinho que levou aos olhos, e o primo, após breve luta para calar os seus sentimentos, tirou o bilhete do bolso e deixou-o cair indelicadamente aos pés de Catherine. Ela apanhou-o e leu-o com avidez. Depois, fez-me algumas perguntas acerca dos habitantes e dos animais de estimação da sua antiga morada. E, espraiando o olhar pelos montes, murmurou, à guisa de solilóquio: quem me dera montar na minha e cavalgar por aí abaixo? E depois subir pelo outro lado. Oh, como estou cansada, sinto-me encurralada, Areton. Apoiou a sua linda cabeça no parapeito da janela, com um meio bocejo, um meio suspiro, e caiu numa espécie de melancólica abstração, sem saber, nem querer saber, se nós a observávamos. Mr. Eatif, comecei eu, depois de permanecer sentado e calado por algum tempo. A senhora não sabe, mas eu sou seu amigo. E tão íntimo que estou a estranhar que não queira vir conversar comigo. A minha governanta não se cansa de falar de si e de lhe tecer os maiores elogios. E sei que ficará muito desapontada, se eu voltar sem notícias suas, além de que se limitou a receber o bilhete e não disse nada. Pareceu-me admirada com este discurso e perguntou: a Ellen gosta do senhor? Gosta, sim. É muito minha amiga, respondi, sem hesitar. Pois então diga-lhe que gostaria muito de responder à carta que me mandou, mas que não disponho aqui do necessário para escrever, nem sequer de um livro a que possa arrancar uma folha. Não há livros nesta casa? Exclamei. Como aguenta viver aqui sem eles,
se me permite a pergunta. Eu, mesmo dispondo de uma vasta biblioteca na granja, aborreço-me frequentemente. Se me tirassem os livros, ficaria desesperado. Quando os tinha, lia-os constantemente, explicou Catherine. Mas Mr. Atif nunca lê, e, por isso, meteu-se-lhe na cabeça destruir os meus livros. Há semanas que não lhes ponho a vista em cima. Uma vez ainda fui procurá-los entre a coleção de livros teológicos do Joseph, para sua grande indignação, e outra vez, Areton, encontrei uns poucos escondidos no teu quarto, uns em latim, outros em grego, alguns contos e alguns poemas, tudo velhos amigos que eu trouxera cá para casa. E tu apoderaste deles como uma pega-se a dona das colheres de prata, pelo simples prazer de roubar. A ti não te servem de nada, ou então escondeste-os por maldade, para não deixares ninguém usufruir deles, já que tu não podes fazê-lo. Talvez a tua inveja tenha aconselhado Mr. Atif a despojar-me dos meus tesouros? Mas eu tenho a maior parte deles escritos na minha memória e impressos no meu coração, e desses não pode ninguém privar-me. Earcha ruborizara-se com as revelações da prima sobre a sua reserva literária privada e balbuciou umas quantas negativas às acusações sofridas. Mr. Areton deseja muito provavelmente aumentar os seus conhecimentos. Observei eu, vindo em socorro dele. Não se trata de ter inveja, minha senhora, mas sim da ambição de possuir os seus conhecimentos. Estou certo de que ele será dentro de poucos anos uma pessoa instruída. E, entretanto, quer ver-me a mim afogado em estupidez, retorquiu Catherine. Eu bem o ouço a tentar soletrar e a ler sozinho, dando erros uns atrás dos outros. Gostava que repetisses a balada de Chevy Chase da maneira que a leste ontem, foi divertidíssimo. Eu ouvi-te, e também te ouvi folhear o dicionário à procura das palavras difíceis, e praguejares por não entenderes as explicações. Como se calcula, o jovem não gostava de ser alvo de chacota devido à sua ignorância e aos seus esforços para se instruir, e eu concordava com ele. Então, recordando o episódio contado por Mr. Dean acerca da sua primeira tentativa de dissipar as trevas em que fora criado, observei. Se me permite, Mr. Atif, acho que todos nós tivemos um dia de começar e todos nós tropeçamos e vacilamos no início. Tivessem os nossos professores rido em vez de nos ajudarem, e continuaríamos ainda hoje a tropeçar e a vacilar. Ora! Respondeu ela, não é meu desejo limitar a sua aquisição de conhecimentos. Mas ele não tem o direito de se apropriar do que me pertence e de torná-lo ridículo aos meus ouvidos com os seus erros terríveis e aquela pronúncia defeituosa. Esses livros, tanto em prosa como em verso, são para mim sagrados pela associação de ideias que sugerem, e detesto vê-los devassados e profanados pela boca dele. Além disso, ele escolheu, de entre todas, as minhas obras prediletas, as que mais gosto de reler, como se o fizesse premeditadamente. Por instantes, o peito de Areton palpitou em silêncio, via-se que lutava contra arraigados sentimentos de humilhação e raiva, que só a muito custo controlava. Com a intenção cavalheiresca de minimizar o seu embaraço, levantei-me e dirigi-me para o limiar da porta, apreciando a paisagem que daí se desfrutava. Ele seguiu-me o exemplo e abandonou a sala, para reaparecer pouco depois, trazendo nas mãos meia dúzia de volumes que atirou para o regaço de Catherine, dizendo: Fica com eles. Nunca mais os quero ler, nem falar deles, nem pensar mais neles. Agora não os quero. Volveu ela. Lembrar-me-ia de ti sempre que os abrisse e passaria a odiá-los. Catherine abriu um volume que já tinha sido, sem dúvida, bastante manuseado e leu um excerto ao jeito hesitante de um principiante. Depois, deu uma gargalhada e empurrou o livro com repulsa. Ora escuta, continuou, provocante, começando a ler da mesma maneira uma passagem de uma velha balada. O amor próprio do rapaz não aguentou mais este tormento, bem o ouvi, e não se pode dizer que tenha discordado de todo do método, aplicar-lhe um corretivo manual, calando, assim,
aquela língua viperina. A insolente tudo fizera para ofender os sentimentos delicados, ainda que incultos, do primo, e um argumento físico foi o único meio ao seu alcance para ajustar contas e pagar-lhe na mesma moeda a humilhação sofrida. Em seguida, apanhou os livros e deitou-os para a fogueira. Pude ver na sua expressão a angústia que esse sacrifício lhe causava. Julgo que, ao vê-los consumirem-se, recordava o prazer que outrora lhe haviam proporcionado e que esperara poder continuar a desfrutar. E adivinhei também qual devia ser a motivação dos seus estudos secretos. Toda a vida se contentara com a faina do dia a dia e as suas diversões boçais, até Caterine se atravessar no seu caminho. A vergonha de ser escarnecido por ela e a esperança de por ela ser incentivado foram os seus primeiros estímulos para voos mais altos. Porém, em vez de lhe evitarem uma coisa e lhe proporcionarem a outra, os seus esforços de elevação aos olhos dela tinham produzido o efeito contrário. Sim, é só esse benefício que um bruto como tu pode extrair deles! Gritou Caterine, mordendo o lábio ferido e seguindo o alto de fé com um olhar indignado. Acho melhor que te cales! Ameaçou furioso o rapaz, mas a agitação impediu-o de continuar. Dirigiu-se rapidamente para a saída, de onde rapidamente me afastei para lhe dar passagem. Porém, assim que transpus o umbral, encontrou-se com Mr. Atif, que vinha a subir os degraus e o agarrou pelos ombros, perguntando: Que tens tu, rapaz? Nada, nada. Respondeu Areton, desenvencilhando-se dele para ir sofrer sozinho a sua cólera e o seu desgosto. Mr. Atif seguiu-o com um olhar e suspirou. Seria estranho que me contradissesse a mim próprio. Murmurou, sem se dar conta de que eu estava mesmo atrás dele. Mas quando procuro no rosto dele a imagem do pai, é cada vez mais o rosto dela que lá vejo. Como o diabo pode ele ser tão parecido? Até me custa olhar para ele. Pousou os olhos no chão e entrou em casa carrancudo. Havia nele uma ansiedade e uma inquietação que eu não lhe notara antes, e parecia até mais afilado. A nora, ao avistá-lo da janela, tratou de se escapar para a cozinha, pelo que me achei sozinho na sala. Muito folgo em vê-lo de novo cá por fora, Mr. Lockwood, disse ele, em resposta à minha saudação. Em parte, por motivos egoístas, não creio que me fosse fácil substituir a sua falta neste descampado. Já várias vezes me perguntei o que o terá trazido a estas paragens. Apenas um capricho, suponho eu, respondi. O mesmo desejo que me impele agora para longe daqui. Parto para Londres na próxima semana e estou aqui para lhe comunicar que não renovarei o contrato de arrendamento da Granja dos Tordos para além dos 12 meses inicialmente acordados. Não tenciono continuar a morar lá. Muito me conta. Com que então, cantou-se de viver exilado do mundo? Comentou. Mas se veio aqui com o propósito de pedir para ser desobrigado de pagar os meses que faltam, por não ir ocupar a propriedade, digo-lhe desde já que perdeu a viagem. Nunca deixo de exigir o que me é devido. Não vim cá para pedir coisa nenhuma! Exclamei, já bastante irritado. Se quiser, fechamos já as nossas contas, e tirei a carteira do bolso. Não, não, respondeu friamente. Sei que deixa ficar o suficiente para saldar as suas dívidas, se resolver não voltar. Não tenho assim tanta pressa. Sente-se jante conosco, afinal, um hóspede que se sabe que não volta pode ser muito bem recebido. Caterine. Venha pôr a mesa. Onde está, Caterine? Caterine reapareceu, transportando um tabuleiro com facas e garfos. Hoje janta com o Joseph, ordenou-lhe Atif a meia voz. E deixe-se ficar na cozinha até ele se ir embora. Ela obedeceu sem pestanejar as ordens dele, talvez não se sentisse tentada a transgredi-las. Vivendo, como vive, entre labregos e misantropos, é bem provável que não saiba apreciar a companhia de pessoas de uma outra classe quando a oportunidade se lhe depara. Com Mr. Atif, sinistro e saturnino de um lado,
E Areton, mudo e quedo do outro, a refeição decorreu sem alegria e despedi-me assim que pude. Poderia ter saído pelas traseiras e visto Catherine ainda mais uma vez, para irritar o velho Joseph, mas Areton recebera ordens para me trazer o cavalo para a entrada principal, e o meu anfitrião fez questão de me acompanhar ele próprio até a porta, pelo que não pude satisfazer o meu desejo. Como é triste e monótona a vida nesta casa! Pensava eu, enquanto cavalgava estrada fora. Para Mr. Zeatif, seria a realização de algo ainda mais romântico que um conto de fadas, se eu e ela nos tivéssemos afeiçoado, como a sua boa ama desejava, e dali partíssemos os dois para a atmosfera borbulhante da cidade.